gás ideal se expande em um processo isotérmico, vamos sempre marcando o que é importante, ele diz expansão e diz que o processo é isotérmico, ou seja, a temperatura permanece constante. Constituído por 4 etapas, 1, 2, 3 e 4, conforme a figura. As variações de volume, ΔV, nas etapas são todas iguais, vamos destacar isso aqui. Variações de volume são todas iguais. A etapa onde ocorre maior troca de calor, qual é? Ele pede troca de calor e quer saber qual é a maior. Bom, a gente vinha falando sobre gases e transformações gasosas. Agora ele pega uma questão onde fala de o calor trocado na transformação gasosa. Ora, aí já está levando a gente para a primeira lei da termodinâmica. Quando você fala da primeira lei da termodinâmica, você tem que analisar a quantidade de calor trocado, a variação da energia interna, que é uma função da variação da temperatura, e a realização de trabalho. Agora vamos pensar. No texto ele diz, a temperatura permanece constante. Se não tem variação de temperatura, pessoal, não vai ter variação da energia interna. Já assumiu uma grandeza da expressão da primeira lei da termodinâmica. O que é que ficou? Calor de um lado, trabalho do outro. Então ele pede para analisar a maior troca de calor. Entenda-se nesse caso, o maior trabalho realizado. E para achar o trabalho, nada de números, nada de cálculo. Mais uma vez ele mostrou um gráfico, pressão em função do volume. Nós mostramos uma propriedade agora há pouquinho. Vamos dar uma olhada então para a tela e ver o que a gente consegue achar aqui. Ora, na hora em que ele pede o cálculo do trabalho, a gente já fez a afirmação agora há pouquinho que trabalho é numericamente igual, olha essa simbologia, um N de numericamente em cima do igual, a área sob o gráfico. Bom, aqui já ficou evidente que se você olha para a primeira transformação, olha o tamanho da área, trabalho grande, e esse trabalho vai diminuindo à medida que vai ocorrendo a expansão do gás. O que é que isso tem a ver com a troca de calor que ele pediu? A gente já passou dessa fase do trabalho, isso aqui a gente já sabia, o que é que a questão acrescenta de novo? A primeira lei da termodinâmica. Não se vai à prova de física nenhuma sem saber a primeira lei da termodinâmica. Quanto mais a segunda fase da UES. O que é que diz lá? Calor é variação da energia interna mais trabalho. O que acontece? A variação da energia interna, ela é uma função da variação de temperatura. Acontece que foi dito no texto que o processo é isotérmico, o que significa então dizer que não existe variação de temperatura nesse caso, logo não tem variação da energia interna. E se não tem variação da energia interna, o que ele está querendo me garantir é que nessa questão, calor é igual a trabalho. A quantidade de calor trocada tem o mesmo valor do trabalho realizado. Ora, olhando para o que a gente encontrou lá no gráfico, nós temos aqui o trabalho 1, que é maior do que o trabalho 2, que é maior do que o trabalho 3, que por sua vez é maior do que o trabalho 4. Trabalho 1 maior do que o trabalho 2, maior do que o trabalho 3, maior do que o trabalho 4. Ora, se nessa situação de uma transformação isotérmica, calor e trabalho têm valores iguais, quando ele me pede a maior troca de calor, é como se ele estivesse perguntando qual o maior trabalho realizado. Nesse caso, como nós vimos aqui, o maior trabalho realizado foi o trabalho 1, o que nos levaria então para a alternativa correta, a alternativa A. Agora, é preciso levar em consideração uma coisa, já que a gente está falando de revisão. Ele mostrou um gráfico, pressão em função do volume, e aí então aparece essa curvinha, e ele diz, o processo é isotérmico, então nós temos a temperatura mantida constante. Vamos lembrar uma situação. Quando você tem uma transformação isotérmica e a temperatura permanece constante, significa dizer que a pressão e o volume vão aparecer como grandezas inversamente proporcionais. Pessoal, qualquer par de grandezas inversamente proporcionais tem como gráfico uma hipérbole equilátera, que é essa curva que aparece aí. Então, acho que vale a pena essa observação. Olha para o gráfico, puxa uma setinha para o lado e escreva hipérbole equilátera. Ok?